Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema, mas em primeiro lugar, a árvore do Neem, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje provavelmente cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo, mas originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde, como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde. Veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde, em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora eles dizem a você, seja qual for a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, podem se enquadrar nesses parâmetros e ainda assim não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento, e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso, e você a define em parâmetros químicos e diz isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o Neem faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é, ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. Muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do Neem, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um Siddha, Vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa.
a qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. E com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não, está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto. Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão. O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada, qual o tipo de combustível, saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida? Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse 10 carros, você poderia construir um navio de guerra. Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem, agora que eles estão ficando mais elegantes, e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível. Para percorrer uma milha, quanto você está consumindo? Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos, pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de neem e cúrcuma com o estômago vazio, e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você, porque o corpo responderá à comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo, cada célula no corpo irá dizer, porque neem e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que, quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Que em um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 bhp no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante.
do qual no mundo de hoje as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, Neem e cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você comece a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo, você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então vou limitar isso. Mas, enfim, nesse momento, eu quero falar. Se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais. Mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que... Todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20/20. Não estou falando do ano. Quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, né? 20/20 quer dizer que as pessoas vão... Então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos. Você quer fazer algo com suas mãos. Se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil. Neem e cúrcuma, em combinação no estômago vazio, fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos Neem e cúrcuma com o estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra, no sentido de que, na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que, se você consumir Neem em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos. Ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu esperma, o que está no seu cérebro. São tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida. Embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas são muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial, e o que é preciso para o corpo gerar esperma, ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre. Não pense sobre a sexualidade disso. Apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula. Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Porque as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças, elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro.
Precisamos fazer algo a respeito disso, essa é outra questão. Portanto, Neem e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de Ojas. Quando cada célula no seu corpo lentamente vai sendo envolvida em Ojas, se você está praticando sadhana e a sua transmissão de energia pelo corpo é boa e uniforme, quando cada célula no corpo está encapsulada em Ojas, quando eu digo Ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue eles disseram não tem Ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso, apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo, olá? Você tem que provar. Portanto, os Ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em Ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente, dentro e fora de você será assim. Isso é algo em que todos precisam trabalhar, porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você. Mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável, se as plataformas são assim, agora você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, Neem e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer, você consegue, mas quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. Então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia, onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter Ojas, a camada protetora dos Ojas. Então você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo. Se você quiser que seus filhos considerem as sugestões que você está dando, não tente disciplinar eles. Se funcionar, se você tentar disciplinar eles e funcionar, infelizmente significa que você tem filhos burros. Se eles forem inteligentes, simplesmente não funcionará, realmente. Não é? Você não gosta disso? Se eles forem apenas crianças burras e indefesas, vai funcionar. Caso contrário, com disciplina de repressão, não funcionará. Sim, aqui e ali, talvez você bata um pouco o pé no chão, mas esse direito também você só consegue porque você construiu um relacionamento. Você construiu um relacionamento amigável, muito próximo, então em algum lugar você pode usar o privilégio de ser mais velho do que elas e bater o pé sobre algumas coisas. Mas você não pode disciplinar elas, você deve tirar essa ideia da sua mente, porque não funcionará. Se elas não gostam da sua disciplina, daqui a alguns meses apenas, elas não gostarão de você. Se daqui a alguns anos elas odeiam sua disciplina, então você deve saber que muito tempo depois elas também vão odiar você. Não há dúvida sobre isso, não é? Portanto, não se coloque nessa situação. O mais importante é proporcionar a ela uma atmosfera que seja alegre, amorosa e inspiradora, inspirando ela a se erguer e encontrar todo o seu potencial. Se essa atmosfera for proporcionada,
Você realmente não precisa se preocupar com a disciplina. A disciplina acontecerá por si só. Disciplina não significa controle. Disciplina significa que você está focado no conhecimento. A palavra disciplina em inglês significa aprender ou aprendizado. Então, quando você diz eu sou disciplinado, isso significa que você está sempre disposto a aprender, que você não está preso a um modo. Portanto, disciplina não é apenas fazer algo de alguma maneira, mas que você está disposto a aprender como fazer tudo melhor. Então, se você está constantemente se esforçando para fazer tudo melhor, você é disciplinado. Você está apenas fazendo algo de uma maneira particular. Isso não é disciplina. Se você trouxer práticas de yoga para a vida de uma criança, não há como ela não ser disciplinada. A disciplina acontecerá para ela. Esse é o erro. Ou essa é a falha fundamental nos sistemas educacionais de hoje, que achamos que precisamos preparar as pessoas para algo. Não, precisamos preparar as pessoas para nada. Precisamos apenas tornar as pessoas flexíveis e aguçar sua inteligência, aguçar sua percepção. Tudo o que vier a ser necessário, faça aquilo. A única coisa é que você tem que tornar a inteligência humana de tal forma que seja flexível. E ela captará rapidamente o que está ao redor. A percepção é aguçada, a inteligência é aguçada, mas você não se torna um bloco de concreto, que eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se tornando um bloco de concreto, você não poderá mudar a si mesmo. Significa dizer que nenhum assunto precisa de treinamento? Sim, será preciso. Muitos assuntos precisam de conhecimento especializado, que requerem um certo nível de aplicação e treinamento. Não estou questionando isso, mas você não precisa fazer isso desde cedo. Agora, desde os 3, 4 anos de idade, eles estão dizendo, eu vou me tornar um engenheiro de TI, eu vou me tornar uma startup, agora é tudo startup. Ou um médico, engenheiro, tudo era médico há um tempo, depois foi um pouco para engenheiro, agora computador, agora startup. Quantas startups faliram no país? Muitas, infelizmente. Porque você não precisa de uma cultura de startup, cultura de engenharia, algo assim. O que você precisa é que você seja uma geração em busca de soluções. Deixe seus filhos fazerem algo que você não poderia sonhar. Se você atingiu um certo nível de sucesso, você cuidou do pão para seus filhos. Então deixe eles viverem uma vida onde eles não tenham que pensar no pão. Ou seja, eles não vivem para a sua sobrevivência, eles vivem para criar algo que é maravilhoso para si e para todos os outros. Ainda ontem alguém estava me perguntando em uma reunião em que eu estava, Sadhguru, eu tenho um menino de 14 anos. Um menino de 14 anos é um problema, eu sei. Porque eu fui um menino de 14 anos, um dia. Eu fui. Eu sei que ele é um problema. A senhora estava em lágrimas. Eu tenho um menino de 14 anos. Eu entendo. Eu disse, não diga mais nada, eu entendo. Um menino de 14 anos. Então a questão é, quando você tinha um filho, quando ele era um bebezinho, mumumu, mumumumu, você adorava porque você podia torcer e virar e brincar com ele da maneira que você quisesse. Sim? Aí ele se tornou uma criança de 3 anos e engatinhava por todo lado. Você também engatinhava com o bebê, você brincava com o bebê, você tentava falar com eles, gugu dadá, esconde, esconde, tudo aquilo. Tudo era legal. Então ele cresceu, agora ele se tornou um garoto de 14 anos. O que isso significa é que ele está tentando ser ele mesmo. Ele quer ser um homem. Ele está com pressa. Mas você ainda quer fazer mumumu para ele. Quando você engatinhou com ele quando ele tinha 2, 3 anos, ele também gostava. Mas agora ele quer swingar. Você também deve swingar com ele. Mas você ainda quer engatinhar. Você ainda quer fazer mumumu. Não funciona. A melhor coisa, se você
quer ter algum valor para seus filhos, sejam eles seus próprios filhos biológicos ou se eles estão estudando com você, o mais importante é que quando eles te virem, eles devem dizer, uau, eu quero ser assim. Sim? Você deve se tornar esse tipo de pessoa. Você não precisa dizer nada. Você se torna esse tipo de pessoa. Todo mundo quer ser como você. Você deve aprender a dançar como eles, você deve gostar de cantar como eles, você aprende a falar como eles. Então eles dirão, uau, é assim que eu quero ser. Uma vez que eles quiserem ser como você, não haverá problema em fazer isso acontecer. Sim? Muito simples. Portanto, você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Não exigir coisas. Você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Isso é o que você precisa fazer. Se alguém tem que se apaixonar por você, o que você deve fazer? Você deve brilhar um pouco. Olá? Sim ou não? Você deve brilhar um pouco. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. A própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, que geometricamente as coisas se encaixaram. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. Se eu olho para um homem ou para uma mulher, a primeira coisa que eu vejo é a sua geometria, da cabeça aos pés. Pensei em começar com uma pergunta muito básica, uma pergunta simples. Uma pergunta que me fazem várias vezes, em leituras de poesia, em oficinas de poesia. Sendo a poesia a minha atividade principal, e a pergunta é, o que é um bom poema? E a resposta, de fato, é que se o poema é uma forma de design verbal ou coreografia verbal, o que é design? E estaria a beleza implícita nessa noção? Se assim for, o que é a beleza? Quer seja uma máquina, ou uma formiga, ou um gafanhoto, ou um ser humano, ou uma roupa, tanto faz, ou uma edificação, se aquilo se encaixa e flui com o mínimo de atrito, para aquele que tem os olhos para observar, aquilo sempre parecerá muito bonito. Eu não sei quantas pessoas percebem isso. Desde a minha infância eu passei muito tempo prestando atenção a todo tipo de inseto e descobri que os insetos são as criaturas com design mais fabuloso do planeta. E todos os tipos, se você olhar para eles, em termos de cor, em termos de geometria, em termos de variedade de atividade que eles podem realizar, eles são tão fabulosamente projetados. Então, quando eu disser que você é belo, não pense que eu estou dizendo que você é um inseto. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo, criaturas diferentes, temos 2 pernas, outra tem 4 pernas, outra tem 6, 8, 12, qualquer que seja o número. Mas a beleza da natureza e da evolução é que o design foi aperfeiçoado. Eu acho que a maioria das pessoas não tem prestado atenção. Elas acham que beleza tem de ser o nascer do sol, o pôr do sol no máximo. As pequenas coisas são muito bem feitas, porque elas aprenderam a funcionar com o mínimo de atrito. Se você olhar para... Quero dizer, se você olhar para a atividade, se você medir a atividade, digamos, de um inseto, quanta atividade um inseto está realizando por calorias que ele consome. Obviamente, ele é geometricamente perfeito, existe uma mínima quantidade de atrito. Então, tudo que é bem feito sempre me entusiasmou, seja uma máquina, uma edificação, um inseto, um animal ou um ser humano. Se você está falando sobre humanos serem belos, se você olha para alguém, quando ele está alegre, todo mundo é bonito. Qualquer que seja o formato do nariz ou do queixo,
Quando você os vê em estado de alegria, eles sempre serão bonitos. Com o melhor, o que quer que seja considerado o melhor formato de nariz ou de queixo, quando eles não estão bem, já não parecem mais bonitos. Então, se você estiver em um estado de vida exuberante, você parecerá bonito, de rosto, quero dizer. Para manter o corpo bonito, é preciso trabalhá-lo um pouco. Muita gente está tentando ficar no formato do planeta. Não estou falando de uma forma ofensiva, eu estou falando... Quero dizer, quando você olha para o mundo, principalmente quando eu viajo para fora do país e também pela Índia, não tanto na Índia rural, se você for para a Índia urbana, quando eu estava crescendo, na escola, tinha apenas 2 crianças obesas, apenas 2, e nós sempre pensávamos, você sabe, eles se destacavam porque todos nós éramos esqueléticos, porque tinha tanta atividade e tantas coisas para fazer. Mas hoje, você vê crianças saindo de um ônibus escolar, quase 40% a 50% são assim. Talvez seja parte da evolução, que eles estejam tentando se tornar parecidos com o planeta. Então, uma pessoa redonda não é bonita? Veja, desta forma, se você olhar para ela, é a forma como você olha para ela. Você pode olhar para qualquer coisa como bela. Se você está em um certo estado, tudo parece bonito, isso é diferente. Mas eu acho que estamos falando sobre o físico, a beleza mecânica. Isso significa, sobretudo, que geometricamente existe alguma perfeição na qual as coisas operam com o mínimo de atrito. De repente, a própria maneira como uma pessoa caminha é bonita, porque ela não anda de forma desajeitada. Isso vale para um ser humano, ou para um animal, ou para uma máquina, ou para tudo. Que, geometricamente, as coisas se encaixaram. De fato, o universo inteiro está acontecendo apenas por causa da perfeição geométrica. Bem, a cúpula está de pé por causa da perfeição geométrica, não por causa da resistência do material. Todas as edificações que projetamos aqui, sempre procuramos ver como poderiam ser geometricamente perfeitas, de modo que o material que usamos pudesse ser muito pouco, pois nosso problema é sempre o orçamento. As pessoas dizem, uma construção tão grande com esse tipo de viga vai cair. Não vai, porque foi pensado geometricamente. Então, o processo evolutivo sempre olhou para a geometria. O cosmo, propriamente dito, é a perfeição da geometria. A razão pela qual o planeta segue firme em seu caminho é porque ele atingiu algum tipo de perfeição geométrica. Se ele desalinhar um pouco, não poderá voltar novamente. Isso não é apenas verdade com este planeta, é verdade com o universo inteiro. Então, na minha cabeça, isso sempre foi assim. Se olho para uma árvore, se olho para uma nuvem, se olho para um homem, ou para uma mulher, ou para qualquer coisa, para mim é sempre a geometria das coisas. A primeira coisa que eu vejo é a sua geometria da cabeça aos pés. Depois, todas as outras coisas. Porque geometricamente isso deve estar correto, só então se sustentará. Caso contrário, sua própria vida será reduzida. A vida de uma edificação, ou de um animal, ou de uma criatura, ou a de qualquer coisa. Qualquer forma nesta existência, se ela não encontrar algum tipo de harmonia geométrica, então ela partirá antes do tempo. Todo o sistema iógico é apenas isso. Para alinhar seu corpo com a geometria cósmica, de modo que, se você se sentar aqui por 2 dias, ainda assim, isso não seria um problema, porque você entendeu a geometria do corpo. Em um ano, existem 12 a 13 Shivaratris. A noite mais escura do ciclo lunar é chamada Shivaratri. Este, que acontece no mês de Magha, é considerado o Mahashivaratri, porque neste dia há uma expansão natural no sistema humano. Qualquer pessoa, instruída ou ignorante, um santo ou um pecador, um vidente ou um desonesto,
Se ele conseguir se sentar ereto, mantendo a coluna ereta, acordado e alerta, neste dia, ele poderá dar os passos em direção à sua realização, porque o planeta está em um certo alinhamento. Esta é uma oportunidade. É meu desejo e minha bênção que você conheça isso hoje. Esta noite não deve se tornar apenas uma noite de vigília, mas uma noite de verdadeiro despertar. O Mahashivaratri Sadhana é uma preparação para o Mahashivaratri, uma noite de tremendas possibilidades. Qualquer pessoa com mais de 8 anos de idade pode participar do sadhana, que pode durar 40, 21, 14, 7 ou 3 dias consecutivos, culminando no Mahashivaratri. Existem algumas diretrizes a serem seguidas durante o período do sadhana. Mergulhe de 8 a 10 grãos de pimenta do reino junto com 2 a 3 folhas de vilva ou neem no mel e um punhado de amendoins em água durante a noite. Isso deve ser consumido de manhã após o sadhana. Se as folhas de neem e vilva não estiverem disponíveis, consuma bolinhas feitas com pó de neem e água. O neem em pó está disponível no Isha Shop. Faça apenas 2 refeições por dia. A primeira deve ser após o meio-dia. Se você sentir fome, poderá tomar a mistura de pimenta do reino, mel, suco de limão e água novamente. Evite fumar, consumir álcool e comer alimentos não vegetarianos. Um pano preto deve ser usado amarrado no braço superior direito dos homens e no braço superior esquerdo das mulheres. Qualquer pano preto pode ser usado, mas o pano preto deve ter 12 polegadas de comprimento e 1 polegada de largura. Aqueles que participam do sadhana podem adquirir o pano preto por si mesmos. Use apenas roupas brancas ou de cores claras. Por favor, tome banho 2 vezes por dia usando pó de banho de ervas. Aplique Vibhuti nos seguintes pontos: Agna, entre as sobrancelhas; Vishuddhi, cavidade da garganta; Anahata, logo abaixo de onde a caixa torácica se encontra; e Manipuraka, logo abaixo do umbigo. O processo diário para o sadhana é o seguinte: faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Você pode aprender Shiva Namaskar online. Shiva Namaskaram. Esta é uma série de 7 posturas. Ele demonstrará 3 ciclos. Por favor, observe. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Agora, nós veremos os 7 passos, um a um, com instruções. Fique de pé, com os pés a uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Esta é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar, estenda suas mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e simultaneamente
empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shivam! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e, simultaneamente, mova as mãos de volta para o peito, como se você estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda o corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Aum Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Olharemos para o Shiva Namaskaram mais uma vez, juntamente com as instruções. Por favor, observe. Fique em pé, com os pés afastados na distância da largura dos ombros. Junte as mãos em Namaskar. As articulações, pressionando o Anahata. Olhos fechados. 1. Mantendo a postura Namaskar, estenda suas mãos. Levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. 3. Agache-se e puxe o Namaskar para o peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e, simultaneamente, empurre as mãos com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shivam! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e, simultaneamente, mova as mãos para o peito como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Aum Namah Shivaya. Mais uma vez. Om Namah Shivaya. Após a prática, por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até a respiração se acalmar. Agora vamos fazer juntos, lentamente, com as instruções. Por favor, fique de pé. Fique de pé, com uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Essa é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar, estenda as mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao seu peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e, simultaneamente, empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder,
como se estivesse empurrando uma montanha. 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e, simultaneamente, mova as mãos de volta para o peito, como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estique o seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Aum Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até que a respiração se acalme. Por favor, abra os olhos. Para aqueles que acham difícil fazer a prática, nós veremos algumas das modificações. Se você não consegue se agachar e se levantar com facilidade, você pode tentar manter os pés um pouco mais afastados, mas certifique-se de que eles estão paralelos um ao outro. Se isso ainda for difícil e você não conseguir fazer o Shiva Namaskaram com os pés ligeiramente afastados, você pode colocar um pedaço de madeira ou almofada de cerca de 2,5 cm sobre os calcanhares para levantá-los. Uma vez na postura de se agachar, se você não conseguir se levantar facilmente, mantenha o Namaskar e use as suas mãos como apoio, pressionando o chão para ajudá-lo a se levantar. Se isso ainda não for suficiente, você pode segurar uma coluna como suporte para se sentar e se levantar. Por conta de lesão ou idade, se você ainda não conseguir fazer a prática, mesmo com apoio, você pode se sentar em uma cadeira e fazer a prática. O processo diário para o sadhana é o seguinte: faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Depois, entoie o mantra Sarvebhyo 3 vezes. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Panchabhutaya Namaha. Om Shri Satguruve Namaha. Om Shri Prithviyai Namaha. Om Adiyogishwaraya Namaha. Isso deve ser feito uma vez por dia, antes do sol nascer ou depois do pôr do sol. Depois do Shiva Namaskar e entoar o mantra, mastigue as folhas, consuma os grãos de pimenta, depois de misturá-los com suco de limão e coma os amendoins também. Por favor, certifique-se de terminar o seu sadhana regular, como o Shambhavi Mahamudra, antes de consumi-los. Alguns pontos a serem mencionados sobre a prática. Mulheres grávidas são aconselhadas a não praticarem Shiva Namaskar. As mulheres podem praticar Shiva Namaskar durante o ciclo menstrual. Pessoas com hérnias de abdômen são aconselhadas a fazer a variação do Shiva Namaskar usando uma almofada ou uma cadeira. Acenda a lamparina de óleo uma vez pela manhã e outra vez à noite. Se a lamparina não estiver disponível, você pode usar uma vela. Entoie o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 12 vezes pela manhã e 12 vezes à noite após acender a lamparina. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya
Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. É melhor fazer esse sadhana durante os 40 minutos de Sandhyakalas. Os Sandhyakalas começam 20 minutos antes e terminam 20 minutos após o nascer e o pôr do sol. O sadhana culminará no Mahashivaratri. O processo de culminação pode ser feito no Isha Yoga Center ou em um Isha Center mais próximo, ou em sua casa, diante de uma foto do Dhyana Linga. O processo é descrito a seguir. É essencial permanecer em Jagarana, o que significa ficar acordado a noite toda. Entoie o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 112 vezes. Ofereça algo para 3 pessoas que precisem de comida ou dinheiro. Ofereça uma folha de viúva ou de nim, ou uma folha com 3 ou 5 pétalas para o Dhyana Linga. Desamarre o pano preto do seu braço e amarre-o perto da Nandi, em frente ao Dhyana Linga. Para aqueles que realizarem o processo nos centros locais ou em casa, queime o pano preto e esfregue as cinzas nos antebraços e pernas, após a culminação do processo.